Agora no Jornal da Manhã a participação de Rodrigo Constantino. Constantino, bom dia. Em entrevista à Folha neste domingo, o ministro Paulo Guedes falou sobre as reformas do Estado que o governo vai apresentar ao Congresso nessa semana. Afinal, isso se trata do quê, hein, Constantino? Bom dia, Tiago, bom dia a todos. Foi uma entrevista muito boa, está dentro daquele espectro maior de reforma do Estado, modernização do Estado brasileiro, que o ministro Paulo Guedes está de olho e é a sua principal missão. Trata-se basicamente de 3 PECs, de emendas constitucionais que ele vai mandar, que o governo Bolsonaro vai apresentar ao Congresso, e uma delas é aquele pacto federativo, que a ideia por trás é descentralizar o uso de recursos e também, por exemplo, ele quer juntar, dar mais flexibilidade ao destino desses recursos. Hoje é muito carimbado, mais de 90% dos gastos públicos são carimbados, então ele quer, por exemplo, somar saúde e educação, se der 40% dos gastos, que o governo tenha alguma autonomia para decidir onde melhor alocar. Temos também a PEC que visa a emergência fiscal, que são os gatilhos para, em épocas de crise financeira, a todas as esferas, a União, os estados e os municípios possam abrir mão ali de medidas, instrumentos como congelamento, salários e tudo mais para poder segurar os gastos públicos, tudo dentro da mesma visão de limitar o tamanho do Estado para permitir mais espaço para o Brasil. Era aquele slogan de campanha, menos Brasília, mais Brasil. E, por fim, a PEC que mexe nos fundos públicos, são 281 fundos que ficam lá com recursos parados, o ministro chama de poupança forçada, ou seja, dinheiro que foi tirado do trabalhador e fica sem um uso adequado, e ele gostaria muito de ver esse dinheiro sendo usado, por exemplo, para abater dívida pública e permitir mais redução ainda na taxa de juros. Tudo isso, o ministro diz que está bem costurado entre governo e Congresso, ele chama o Congresso de reformista, e que entende a urgência, então, de caminhar para essa direção de uma maior flexibilização e modernização do Estado brasileiro, com uma descentralização no uso de recursos. Tudo isso é bom, eu acho que o ministro merece apoio nessas reformas. Já estamos começando a ver alguns dados alvissareiros aí de retomada da economia, setor imobiliário, emprego sendo gerado aí principalmente para turma mais jovem, dentro da formalidade. Então, existem alguns indícios de que a economia começa a retomar. Ano que vem a gente deve ver um crescimento do PIB, o dobro, pelo menos, do que vamos ver esse ano, e tudo isso tem a ver com as reformas. Precisa vir com mais reformas, e o ministro, na minha opinião, ele tem o diagnóstico correto e uma boa receita. Reduzir Estado, gasto público e permitir mais espaço para o indivíduo, o trabalhador, as empresas. O Brasil precisa disso. Agora, falando sobre a América Latina, Constantino, Evo Morales rejeitou nesse domingo pedidos da oposição para que ele renuncie e declarou que o país deve esperar por uma auditoria internacional sobre as disputadas eleições. É um golpe de Estado em andamento, declarou. O que você acha dessa declaração dele, hein? Pois é, Tiago, parece aquele sujeito ladrão que roubou e grita pega ladrão pro outro, A gente sabe que o golpe mesmo, tudo indica, está vindo do próprio Evo Morales. Mexeu em Constituição, está indo para o 3º mandato, as eleições, ao que tudo indica, foram fraudulentas, e ele querer usar órgãos internacionais, a OEA e tudo, para averiguar as eleições, a oposição acusa de ser aí um estratagema para ganhar tempo e solidificar a estrutura dele de golpe dentro do poder. Já tem opositores falando até em uso de militares para poder obrigar o Evo Morales a chamar novas eleições, e que essa é a única condição aceita pelos opositores, que ele saia do poder e chame novas eleições. É preciso lembrar que cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. A gente sabe quem é o Evo Morales, a oposição viu o que aconteceu ali na Venezuela, no país vizinho, dominado por Hugo Chávez e depois Nicolás Maduro, que são da mesma laia, da mesma escola de Evo Morales, a turma do Foro de São Paulo, disposta a tudo para ficar no poder, inclusive dando golpe dentro da democracia. Na época da Venezuela, também se falou muito de fraude eleitoral, e aí chamaram o Jimmy Carter, aquele ex-presidente americano meio bonachão, de esquerda, e a fundação dele foi lá e concluiu que as eleições na Venezuela eram as mais seguras do mundo. Quer dizer, veja o ridículo da situação. Então, sabendo de quem vem essa fala, sabendo quem é o Evo Morales, o que eles têm realmente como objetivo, eu acho que nenhuma hipótese deve estar descartada. É meio tenso ver a oposição falar em militares,
né? A gente sabe do histórico disso na América Latina, mas eles estão com toda a razão desesperados com a Bolívia seguindo os passos da Venezuela, e aí acabou. A Venezuela hoje já é uma situação fora de controle e ultrapassou qualquer ponto de retorno dentro das vias democráticas. Então, eu entendo o desespero dos bolivianos que estão chamando o Morales de golpista, e ele fica realmente tentando criar ali subterfúgios para poder dar o golpe dentro do golpe, né, dentro da democracia. Então, vamos ver como é que vai acontecer, como é que vai acabar essa novela aí na Bolívia, mas, de fato, a gente, sabendo de quem se trata, todo cuidado é pouco. Rodrigo Constantino, bom trabalho para você, boa semana. Bom dia a todos, Thiago.